Até aqui já vimos que fazemos parte da família de Deus. Já vimos também que Deus é o dono de tudo. Ora, se nós fazemos parte da família de Deus, se Deus é o dono de tudo, o que é que Ele nos dá para que nós possamos viver? O que é que Ele nos dá para que nós possamos administrar a nossa vida? Quais são as dádivas de Deus? A primeira dádiva de Deus, irmãos, a dádiva fundamental, é o nosso Senhor Jesus Cristo. São João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único na sua espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, o Senhor nos deu uma dádiva maior, a maior dádiva que Ele podia dar, o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Ainda o texto de João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Crendo no Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós somos feitos filhos de Deus. Mas ainda a salvação, irmãos, a salvação em Cristo Jesus. Esse é o dom fundamental. É a dádiva fundamental para que nós possamos administrar a nossa vida. Ela deve orientar a administração na nossa vida. Veja o texto da lição da Escola Sabatina na página 9. A salvação, portanto, é o dom fundamental. Sem esse dom, o que mais obteríamos de Deus que em longo prazo realmente importaria? Tudo que temos aqui um dia não existirá mais. Assim como todos que se lembraram de nós e de qualquer bem que tenhamos feito. Sabe, irmãos, as coisas que temos não permanecem, o nosso conceito não permanece. Aqueles que nós conhecemos não permanecem. Tudo nesse mundo acaba. Em primeiro lugar, devemos manter sempre no centro dos nossos pensamentos o dom do Evangelho, que é Cristo e Ele crucificado. Como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios, nada penso mais a não ser Cristo e este o crucificado. Nossa prioridade, portanto, deve ser o reino de Deus e a sua justiça. Não devemos andar ansiosos pela vida. O Senhor Jesus contou. Não fique ansiosos quanto o que você vai comer, o que você vai beber. O Senhor sabe que vocês precisam de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas que vocês precisam. Não andem inquietos, não andem aflitos. Sabe, irmão, mas isso também não é desculpa para você ser indolente, para você ser irresponsável. Você tem uma obrigação, tem um dever de prover essas coisas, de prover através do seu trabalho, através do seu estudo, através do seu empenho. O Senhor te abençoa, é claro, é o Senhor que dá todas as coisas, mas você tem também que se empenhar. Você não pode ficar sentado esperando que o Senhor lhe dê as coisas, mas tem que trabalhar por elas, porque o Senhor, como vimos ontem, é o Senhor que nos dá força para conseguirmos todas as coisas. Mas o Senhor sabe do que necessitamos, irmãos. Lembre-se do Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Nada me faltará. Mas escuta, você pode ter faltas materiais, você pode ter faltas importantes até, mas quando você teme ao Senhor, você tem consolação. Mas ainda, irmãos, vamos lá. Filipenses 4,19. E o meu Deus suprirá as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, nós temos necessidades materiais e as temos e elas são concretas. Há milhões de pessoas que passam fome nesse mundo, irmãos. São necessidades concretas. O Senhor pode fazer com que nós ajudemos a minorar as necessidades dessas pessoas, a minorar a fome dessas pessoas. Nós que somos filhos de Deus devemos atuar nesse sentido, trabalhando, ajudando, para que possamos diminuir as necessidades daqueles que mais necessitam. Outra dádiva de Deus para conosco, irmãos, qual é? Os dons do Espírito Santo. A promessa de Jesus. Ele disse o quê? Que
o Espírito Santo viria para habitar com os justificados. Veja, irmãos, e quando ele vem para habitar, não quer dizer que ele vem de passagem, ele vem de visita, ele vem para morar com aqueles que foram justificados. Isso está em João 14, versos 15 a 17. Mas ainda, irmãos, o Espírito Santo vai nos guiar na verdade, conforme João 16, 13. Vai fazer com que nós entendamos a verdade, vai fazer com que nós tenhamos consciência da verdade, vai nos guiar na verdade. E ele vai conceder dons espirituais, conforme 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 12, 4 a 11. Quais são esses dons espirituais? Sabedoria, ciência, fé, dom de curar, milagres, profecia, línguas e discernimento. Vejam, para que esses dons? Para que esses insumos que o Senhor nos dá? Para que nós possamos fazer a sua obra, para que nós possamos honrar o nome da família, como já dissemos isso, para que nós possamos viver de maneira digna. O Senhor nos dá os dons, o Senhor nos dá o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos dá saúde para que possamos conseguir suprir as nossas necessidades. O Senhor nos dá dons espirituais para que a gente possa viver conforme a sua vontade. Texto da lição da Escola Sabatina, também da página 9. Em suma, o Deus em quem vivemos e nos movemos, o Deus que a todos dá a vida, a respiração e tudo mais, conforme o texto de Atos 17, 28 e 25, nos deu existência, a promessa da salvação, bênçãos materiais e dons espirituais, para que sejamos uma bênção para os outros. Os bens materiais, dons e talentos com os quais somos abençoados nos tornam devedores do doador quanto à nossa maneira de usar esses dons. O Senhor nos dá recursos espirituais, Ele nos dá recursos materiais. E agora o que precisamos, irmãos? Precisamos honrar a Deus com esses recursos. Como é que fazemos isso, irmãos? Fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmãos, é que participemos da sua obra de pregação do Evangelho, da sua obra de assistência àqueles pequeninos, como ele disse. Quando vocês fizeram a esses pequeninos, a mim fizestes. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa se apropriar desses recursos que o Senhor nos disponibiliza para cada um de nós. Que a gente possa usá-los na sua obra e que a gente possa, ao usá-los na sua obra, honrar o nome da família a que pertencemos, a família de Deus aqui na terra.